Bem-vindos! A gente vai tratar aqui no nosso vídeo sobre criminalidade e poder disciplinar. O que é crime, o que é desvio, o que é controle social, temática que está sendo abordada no nosso livro teórico, tá? Segundo ano, segundo médio de sociologia. Então, assim, quando a gente pensa em sociedade, e a gente já visualizou que se a sociedade se organizasse sem limites, sem regras, sem normas, que a gente chamaria de estado de natureza, já pré-concebida pelo Locke, John Locke, pelo Rousseau, pelo Thomas Hobbes, eles acreditam que nós acabaríamos chegando em um choque, em um conflito, justamente por não haver normativas. Então foi sendo necessário criar normas de controle social. Primeiro vamos entender o que é esse conceito, né? O controle social seriam todas as regras, as normativas, as condutas com intenção deliberada de evitar esse conflito, de evitar essa desarmonia social. Esse controle, na teoria, ele deveria se manifestar de forma informal dentro das nossas relações sociais. Sejam nossas relações no âmbito privado, como no processo religioso, nos nossos cultos, nos nossos templos, nas nossas igrejas, nos nossos núcleos familiares, como em espaços públicos, como na escola, os meios de comunicação. Eles têm um papel de normatizar, de nos apresentar essas regras de controle. A escola tem um papel fundamental sobre a condição do controle, a família tem um papel fundamental sobre a condição do controle. Porém, quando essas normas, essas regras não conseguem ser estabelecidas de forma efetiva pela via privada, cabe ao Estado levar essa condição do controle social da informalidade para a formalidade. Então, o Estado vai usar aparelhos de controle muito mais rigorosos, ele vai usar uma burocratização, uma formalização desse processo. Vai ser criado, então, nos Estados, os sistemas penais, os códigos penais, que envolvem geralmente 3 aparelhos simultâneos: o aparelho policial repressor, o aparelho da justiça, que trabalha em parceria com o aparelho policial, que será responsável pela questão da vigilância, da, da questão da segurança, vai levar para o sistema judicial e termina no sistema penitenciário. Então, esse Código Penal, esse sistema penal envolve essas três esferas. Sempre entendendo que a gente, nesses controles sociais, nós temos que dimensionar o que é desvio social e o que é um crime, tá? O desvio, gente, seriam as ações que transgridem os padrões de comportamento dominante de um grupo, de um espaço social. Lembrando sempre que esses padrões de comportamento, eles mudam de acordo com a linha histórica temporal. Então, o que hoje é um padrão de comportamento, há 50 anos atrás não era, há 100 anos atrás não era. Ou daqui a 100 anos, mais lá na frente, pode ser que volte a ser algo considerado um desvio. Então, os padrões de comportamento mudam, porém, os desvios são essas ações que transgridem, elas saem desse padrão de comportamento. Já o crime é a ação que infringe a norma de lei. Então, existem atos que causam maiores danos do que os desvios, e esses danos são tipificados em lei. Quem desvia a lei comete um crime. Então, o crime é um tipo de desvio, mas nem todo desvio vai ser um tipo de crime, porque justamente o desvio é uma transgressão. O crime é uma infração. O crime ele torna a lei inapta, incapaz. E o desvio, eu posso ter um desvio de ação social dentro da lei. Eu posso estar completamente protegido pela lei, regulamentado, normatizado pelas regras, porém estou fora dos padrões. Para Howard Becker, né, que vai criar a teoria da rotulação, esses desvios acabam criando um processo novo de interação social. Um processo onde a gente vai definir as nossas condições de moral, de comportamento e de atos que vão determinar quem é normalizado dentro da sociedade ou quais são os atos que são considerados corretos e aqueles que não conseguem ou que propositalmente agem contra esses padrões passam a ser as figuras que desviam os desviantes, ou em inglês, porque ele é um inglês,
um outsider, né? Ele está fora desse padrão, está fora desse comportamento. Já para o Erwin Goffman, também vai estudar essa ideia desses indivíduos desviantes. Eu só consigo aqui me lembrar daquele filme, né? Que vai falar sobre os divergentes, aqueles que não conseguem ser padronizados, não conseguem ser incorporados. E aí no filme, durante muito tempo, a ideia do filme trabalha com a ideia de que os divergentes, eles são um problema social. E aí no filme há uma experiência onde se entende que justamente essas pessoas que cometem os desvios, que fogem dos padrões, seriam talvez a solução para entendermos a sociedade. Então ele coloca que esses indivíduos que são desviantes, eles acabam se tornando estigmatizados. Eles viram uma caricatura, eles viram um rótulo, eles passam a ser rejeitados. Porque entenda, a partir do momento que um indivíduo não segue um padrão, ele passa a ser mais visto, justamente porque está fugindo ao padrão. E aí, dentro de uma sociedade que cria um processo de controle social muito rígido, uma sociedade que tem essa padronização de comportamento moral muito bem trabalhada, ela vai criar uma sociedade onde ela não irá aceitar esse tipo de desvio de conduta. E essas pessoas serão estereotipadas, deterioradas, nunca serão vistas pelas qualidades que têm, porque sempre serão lembradas pelo estigma, seja ele físico, seja ele social, seja ele étnico, cultural, religioso. Mas ele vai ser marcado por esses estigmas, porque ele desviou o padrão de comportamento moral pré-estabelecido por esses sistemas de controle.